Bom, agora um vídeo que eu tô com O que esperança. define uma obra como Tô com esperança. Vamos ver aqui. Canal DG. O que define uma obra pesada? É uma pergunta interessante, tá? A gente tem como trabalhar isso aqui. pesada? O que define uma obra como pesada? Para muita gente pode ser a violência contida naquilo, talvez cenas de palavras que eu não posso falar aqui, que já dá para entender praticamente o que eu tô falando, ou talvez para outros Eu acho que violência já é unânime, né? Que é uma coisa pesada, assim. Então, o grau de violência, ela vai estar atrelado a ser uma coisa não... Eita, pô. Trabuco. O Trabuco morreu. It's over. sejam apenas temas muito realistas e que ainda assim são coisas pesadas de se tratar. E eu, como apreciador de cinema e alguém que estuda isso, eu preferi de verdade só tentar chegar a alguma conclusão sobre isso. O que de verdade define uma obra pesada. Então eu vou tentar ao máximo não dar spoiler de nada, porque eu vou citar mais de uma obra, então não dá pra simplesmente eu falar, tem aviso de spoiler de, sei lá, tudo que eu vou falar aqui, aí é complicado. Então, ao invés disso, eu vou simplesmente comentar temas que estão envolvidos em tal obra. Imagina que eu vou falar de uma série e aí eu comente temas que estão nessa série, não uma cena específica. Então, eu vou tentar ao máximo fazer assim para ficar melhor para todo mundo, até quem não assistiu o que eu tô Vivo? falando. E como de costume, bem-vindos a mais um vídeo. Eu cheguei a comentar em um Over? vídeo sobre um jogo que simplesmente me fez ter ânsia de Tô vômito e aqui, eu filho. mesmo comentei que era a coisa mais doentia que Bom, eu já pode. vi, e talvez a mais pesada no sentido de um jogo qualquer, até porque eu não esperava nada. A mesma coisa aconteceu quando eu fui ler Berserk. Muita gente elogiava e eu sinceramente evitei ver muito, na verdade eu tomei alguns spoilers, é claro, porém eu gostei muito. Se ele voluntariamente colocar aquela cena do cavalo, eu dropo o vídeo. Eu boicoto qualquer vídeo que tenha aquela cena do cavalo, porque aquela cena do cavalo não existe. Eu não aguento mais esse coube que essa cena do cavalo é uma coisa pesada. Eu não aguento mais. Muito de Berserk. E quando eu li, foi uma coisa que ainda teve muita surpresa e foi algumas coisas muito boas. E sim, teve cenas pesadas ali que eu talvez não esperasse que fosse tanto, ou pelo menos não toda vez. E já por outro lado, eu fui ver Good Night Pum Pum, que é um quadrinho que assim, eu Meu, nossa, tive até uma ânsia aqui, cara. O Good Night. Pum, pum, ninguém chama de Good Night. Enfim, vai. recomendo porque ele é muito legal, porém, assista se você estiver num dia bom. Se você estiver num dia ruim e for ver isso, vai piorar ainda mais seu dia. Aí é que é bom, pô. Tem que ver no dia ruim, pô. Tem que ver no dia ruim. Pum, 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 pum no dia bom. Você estraga seu dia. Pum, pum no dia ruim. Já tá estragado, meu amigo. Aí que é bom. E Good Night Pum Pum me pareceu pesado também, porém é diferente. Eu não senti a mesma coisa que eu senti em Berserk ou a mesma coisa que eu senti em Lona RPG. Foi uma coisa bem diferente ao mesmo tempo que continuou sendo pesado pra mim. Só que o tema de Good Night Pum Pum, diferente de Berserk, era onde tinha violência muito explícita, Good Night Pum Pum ele censura um pouco, porém ele tem muito aquele aspecto visual e aquele roteiro muito denso no sentido de ser extremamente pesado com temas realistas. E aí nisso eu me lembrei de BoJack Horseman, que é a melhor série que eu assisti na minha vida. É a série da minha vida, simples assim, eu amo. E aí vem outro tema complicado. Pô, não sabia que o TH tá com DG, né? Não sabia que o TH tava com o canal novo Porque aí. BoJack não trata todas as coisas pesadas de uma vez. Na verdade, ele tem muito Você quer perder a vida, cara? Que é isso? até chegar nos seus Obrigado. momentos pesados. Mas todos eles se conectam. Trap-tá-tá. Um grito de guerra ousado da auto-intitulada Voz da Livre Escolha. Mas será que o conceito de livre escolha das mulheres não foi longe demais? Montamos um painel diversificado de homens brancos de gravata borboleta para falar de aborto. Senhores, E eu posso dizer com toda certeza que pra mim algo que vai ser mais pesado vai ser temas muito realistas, ou que tem a ver com algo que muitas pessoas passam. Mas depende também. Pois tem certas coisas que eu acabo chorando mais ou achando mais pesado por são coisas que envolvem algo que eu em si vivenciei ou presenciei. Então é diferente, sabe? Eu não acho que eu posso levar a minha opinião como a verdade absoluta. E sim eu vou tentar procurar um sentido lógico do que de verdade é o mais pesado. Pô, cara, é óbvio, né, mano? Ainda bem, né, cara? Ô, tu fez um. Até agora tu tava fazendo um vídeo ok aqui do nada. Não, mano, mas pra mim vai ser. Aí vem a armadilha do emotivismo, né?
Eu tô emocionado com aquilo, logo eu aceito que pessoas vão se emocionar com o que for. Então tudo é pesado ao mesmo tempo que nada é pesado. E se tem uma coisa que eu ando aprendendo bastante e entendendo que isso move literalmente tudo e qualquer história, é o roteiro, é o enredo em que ela tá. Inclusive, eu sei que meu público não é muito das antigas, mas eu vou ter que citar aqui que realmente, se você for ver Rambo, Rambo é extremamente violento. Porém, é muito da hora de você assistir. Até quando você assiste criança, você acha legal. Mas se fosse dar um exemplo melhor, acho que eu vou dizer Mortal Kombat. Acho que é mais atual. Não, Mas se a mas é ruim. violência no Mortal Kombat é MK tá tratada de ruim, uma mano. forma tão épica e majestosa que fica legal de você jogar assim, MK tá então por ruim, que cara. quando você vai ver um Robocop 1, ok, eu fui meio longe, mas acho que é o primeiro exemplo que eu consegui pensar. Mas em Robocop 1 você não vê a violência como algo simplesmente épico demais e você vê o cara fazendo de tudo e matando todo mundo e nossa, que épico. Não é bem assim. Em Robocop, inclusive, é bem mais tenebroso e bizarro. É bem mais violento. Na verdade, como exemplo também antigo, pra você que é muito juvenil, tenta imaginar Attack on Titan. Sei lá, eu tentei pensar na primeira coisa violenta que veio na minha cabeça. Então, vamos pegar Attack on Titan e vamos pegar Mortal Kombat. Onde em Mortal Kombat a gente tem uma violência que é recompensatória. Já em Attack on Titan você vê a violência mais de um lado brutal. Mas o que te dá a sensação de que Attack on Titan é mais brutal do que Mortal Kombat, como é que Mortal Kombat literalmente mostra tudo, é o simples fato do enredo. E também de como tudo é montado, é claro. No caso de Mortal Kombat, você não sente de verdade a consequência daquela morte. E também ele não tem uma história lá majestosa pra você realmente ligar tanto assim. Não é tão pesado assim. Os temas de Mortal Kombat em si não são nada pesados. Inclusive, devo dizer que se, nossa, vai ter muitos personagens que vão morrer na história, sei lá o que, é só fazer um reboot que pronto, a franquia volta. Então você realmente não liga. Já em Attack on Titan, a morte acontece de uma forma mais assustadora, então ela fica mais marcante, ao mesmo tempo que se um personagem morre, ele morre. E ao longo da história se desenvolvendo, você percebe que não é só pela violência, mas sim um enredo em si que trata temas pesados, e ainda assim coloca situações muito ruins. E você vai ver como todo esse mundo se adapta a isso. E é muito interessante. Mas acho que isso já é um bom exemplo de quando a violência é tratada de uma forma para ser épica, para ser algo, nossa, que da hora, para quando é algo tipo, ok, isso é realmente pesado, isso foi brutal. Agora vamos seguir para o outro lado dessa moeda. Vamos seguir para o lado onde tem temas sensíveis. Que, inclusive, se você não reparou, eu estou censurando aquilo que eu ia falar de cada coisa, até porque eu não posso citar o nome abertamente das coisas. Já que ele parou o tema, vou aqui comentar. Eu vou ser breve, se assim eu conseguir, tá? Pra mim, a questão da violência. Não sei se o Over vai comentar por cima, vai comentar a Tá. parte dele. Mas. Uhum. Mas. Engasgou aqui, gente, desculpa. Não vou ser breve, hein? Eu já demorei um minuto aqui pra falar alguma coisa. Mas a natureza da violência, ela tem até mesmo um sentido direto pela sua origem de palavra. A etimologia da palavra violência vem de violar. A violação, ela é de tipo profanação. Eu estou impedindo, eu estou profanando isso. É como se você estivesse diante de uma natureza e um evento não natural. Esse evento não natural, ele é rude, ele é maldoso, ele é periculoso, ele é desonesto. Então, fica pesado porque o clima natural das coisas não é ser pesado, o clima natural das coisas é ser leve. E quando você tem essa violação natural, as coisas ficam pesadas. Então, até mesmo séries que tratam na tonalidade um assunto que não seria tão gritante assim em outras, elas se tornam menos ou mais violentas. Não quer dizer que não existe violência aqui ou não existe violência lá. É justamente pelo grau que as coisas estão acontecendo. Arigato é um mangá muitíssimo pesado, é um mangá assim. Eu recomendo pra quem tem estômago forte. Mas ele não é tão gráfico. Ele não é tão gráfico quanto o Shoujo Tsubaki. Shoujo Tsubaki é graficoíssimo. Íssimo. Chega a ter, mas o peso pra mim de Shoujo Tsubaki não tá em ser gráfico, né? Tá na semântica daquilo. Agora, eu não sei você, cara. Quando você, pronto, o rapaz citou ali, eu não sei você, Over, mas quando o cara tem Death Panda pra mim não é pesado. Não é pesado. Porque justamente a profanação do que está sendo colocado ali em Death Panda
é um valor pós-irônico já daqui a pouco, sabe? Você não tem mais peso algum do que tá acontecendo ali. Não tem Sim. urgência alguma do que tá acontecendo ali. A natureza dos eventos que estão implementados dentro da série não existe. Então não tem por que a gente se preocupar com isso. Enquanto em outras séries, um simples quebra-tema daquilo ali, uma traição, uma traição de um personagem, que em outras séries seria algo comum, aqui é algo homérico de problemático. Por quê? Porque a natureza dos eventos que vão acontecendo dentro da série penduram isso. O que é que você quer dizer? Cara, isso é bizarro, porque, tipo, obras que te dão uma certa segurança, sabe, assim. Uhum. Essa água é muito confortável de ler nesse mundo, é muito confortável. Tipo, quando tu lê os livros de Anne, né, Anne de Green Gables. É um mundo, assim, mágico, né, de certa forma. E daí quando acontece alguma coisa trágica, né, tipo a morte de algum personagem que é próximo da protagonista, ou que você se apegou, ou acontece alguma coisa trágica com alguém, assim, não só a morte, né, mas, enfim, alguma doença, Isso. dá um impacto muito maior, sabe? Porque Aham. é uma coisa mais invasiva, né, de um mundo que parece perfeito, né? Invasivo, isso. Se você tem uma obra que basicamente é só tragédia, só violência, sabe? Você fica mais amortecido, né? Pega uma coisa Violent tipo Double Jack. Retrogol, por exemplo, Violent Jack. Violence Jack, né? Violent Jack. É um mangá do Mas, Gonagai que, tipo, não quer dizer nada, mano. A cada página tem alguém sendo degolado. Dane-se. não, peraí, tem um sentido. Sabe qual é o sentido de Violence Jack? É o purgatório. É o mundo punitivo do Ryo, assim. Isso, então. É um Mas bom e daí, conceito. mano? Mas e daí, cara? Sabe, você vai ler Violent Jack, depois de 3 volumes você já tá. É isso, mano. É isso. Enfim, né? Não tem tanto valor no final das contas, de Não fato. tem Né? valor. É interessante tu pegar essa perspectiva, né, da continuação de Devilman, mas... Geralmente a gente dá valor pra algo pesado. Não, mano, agora é sério, sei lá o que. Geralmente a gente dá valor pra algo que é pesado, porque quando você está invadindo a natureza dos eventos, é quando você está tensionando a sua leitura. E a gente geralmente dá valor quando a coisa é ímpar. Quando a coisa não é o comum, assim, não é o número 000. Sempre quando tem algum 1, quando alguma coisa que coloca sempre no riste a ponto de tensionar completamente aquela sua visão sobre a série e também sobre o mundo, que faz com que você preste a atenção e se preze a atenção. Por isso que geralmente quando a gente fala, não, agora é sério, porque é um assunto o assunto é importante para o resto da série ou o anterior da série. Por isso que a gente dá muito valor para alguma coisa mais pesada. Entendem? Eu acho que essa. E isso também vai desaguar. Isso também vai desaguar para temas sensíveis que ele vai mencionar. Não sei como é que ele vai discutir temas sensíveis, mas temas sensíveis também são pesados, né? Por justamente eles tirarem da nossa zona de natureza. A forma da lei cósmica dos eventos não está mais como deveria ser, sabe? Porque agora é um tema sensível por ser determinante, blá blá blá. Enfim. Coisa que acontece. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa e o YouTube barrar meu vídeo. Então eu vou tentar tratar de uma forma que você já entenda que tenha temas sensíveis, mas não que eu precise falar delas. Para esse tema, eu preciso citar uma coisa que vai gerar muita briga, mas eu tô afim de puxar essa briga pra mim. Eu quero citar esse exemplo em Rick and Morty. Sei lá, tanto faz. Onde vamos ter cena que vai ter situações com temas mais delicados, porém a série não passa de simplesmente uma brincadeira com o multiverso e querer pagar de adulta. Então não é à toa que tem muitas vezes que Rick and Morty é exagerado naquilo que ele faz. E exagero é um problema muito grande, porque às vezes o seu mundo não foi criado para ter aquele tema específico. Ou às vezes ele até que não foi, só que você consegue colocar bem. Porém Rick and Morty parece que ele se perde com o tempo. Parece que, sei lá, ele perde o rumo um pouco. E por isso que apesar de ter cenas mais delicadas e que sim, talvez você ficaria muito triste pelos personagens, você não sente tanta coisa, tipo, é muita... Eu queria aqui comentar que não é necessariamente a catarse que faz com que você sinta a emoção, tá? Antes que alguém tenha pensado isso no meu comentário anterior junto com o Over, de que por nós estarmos numa linha, essa linha é quebrada para cima ou para baixo, e faz que nós darmos valor a justamente esse todo por causa dessa catarse. Não é porque a catarse existe que logo vai ser uma. Tem muitas séries que conseguem, tanto num ápice como numa baixa, ainda assim trazer emoções, porque a forma como o autor está colocando aquilo ali ainda traz enigmas, ainda traz curiosidade, ainda traz não resoluções.
O ser humano ele tem uma vontade de conclusividade, né? De concluir as coisas a ponto de que até mesmo quando você está vendo que as coisas estão indo para cima ou indo para baixo, você não tem a segurança de que aquilo há de acontecer de fato. A ponto de que não mesmo com catarse você consiga ainda se prender a alguma natureza de eventos. Entende o que eu tô falando? Pronto. Acho que foi um adendo importante você ter perguntado isso, querido. Obrigado. Absurdo pra eu me sentir muito dentro dessa história, sabe? É uma maluquice. E é por isso que nem vai ficar tanto assim como algo tipo, nossa, isso realmente mudou demais a minha vida, nossa, isso realmente é tão único e realista, porque não é realista. Foi uma coisa bem exagerada, então é meio esquisito. Por mais que tenha temas realistas, eu concordo com alguns pensamentos, porém não é todos. Já por outro lado, eu tenho o meu Esse queridíssimo, meu comentário dele aqui foi amorzinho, e maravilhoso. inclusive a melhor série de animação adulta que já existiu, BoJack Horseman. Aonde nessa série ela é totalmente pé no chão, ela não quer pagar de nossa, eu sou diferentão, sabe o que? Nada disso. Ela vai te entregando essa história aos poucos e é muito bem escrita. E ele consegue fazer você simplesmente pegar no personagem. Cada personagem vai ter um ponto de vista muito diferente, só que não é Odeio essa forçado bola. pra eles terem esse ponto de vista. Isso condiz Porra. muito, porque tem pessoas que são assim. E às vezes você vai achar que uma pessoa é babaca e tudo mais, e se fosse Rick and Morty, se fosse outra série, Michuruca, que quer pagar de que, nossa, eu sei fazer uma pessoa tendo crise de ansiedade, não sabe porcaria nenhuma, iria tratar um certo personagem que é babaca só por ser babaca, e ainda se vangloriar por isso. Já BoJack, ele te mostra o passado do personagem às vezes, ou ele te mostra um ponto de vista que você vai entender o porquê dele ser assim. E isso é uma coisa que na primeira vez que eu assisti, cara, me pegou muito desprevenido, que eu não esperava. Ele consegue me colocar numa situação, pra quem viu sabe que tem um episódio que é simplesmente o mais pesado que tem, onde quase acontece uma coisa totalmente criminosa. Porém ele te mostra o outro lado. Ele não mostra como, por exemplo, quem faz isso tem que ser repudiado, tem que ser maltratado, tem que ser humilhado, sei lá o quê. Sim, tem que ser, eu concordo. Porém, tenta entender que a situação foi uma merda. E BoJack tem simplesmente as melhores críticas que eu já vi, porque ele faz aquelas piadas, só que antes de que você pense, é piada igual Rick and Morty, o cara paga de intelectual e depois manda, nossa, uma verdade filosófica, falando muito rapidinho, porque ele é muito inteligente. Nada disso. BoJack é simplesmente uma boa piada bem contada. Tem muita piada assim do Rick and Morty, que eu mais lembro, né? Aquele cara do... Vai, prendam ele. Não toque em mim, cara. Sério, não toque em mim. Não tem Afterlife. É um puta preto. Não tem nada. Não toque em mim. Aí o cara Essa toca piada é boa. e cai no chão, né? Porra. I am Falei the pra não motherfucking tocar. Doctor Who of this dimension. Eu sou a porra do Doctor Who desse mundo. Aí, tipo assim, não, se você tocar em mim é morte, tá, cara? É morte, Como assim morte? Não, só morte, não assim. tem Não Afterlife, tem. é só um Mas por preto. que, né? Tipo assim. Não, tem depois morte, é só um preto. É, E muito sutil que só tá lá, só pra você rir e pronto. Mas infelizmente eu não posso citar muitos spoilers aqui. Mas então, nesse tipo de personagem, o que faz a gente ficar imerso? O que eu reclamei disso em Rick and Morty, afinal a gente não consegue se ver na situação porque ela era muito exagerada. Não é nem por ser exagero, não. Porque assim, o Midnight Gospel, que é uma das melhores séries da história, infelizmente a humanidade não financiou, né? Season 2. Mas a 1 tá aí já, né? Midnight Gospel é uma Tem loucura. conteúdo? Teria. Mas Midnight Gospel é uma loucura. Você pega assim e assiste os episódios, é um exagero atrás do outro. Mas a conversa que está ali, entremeada a substância da tela, pega esse exagero e coloca substancialmente no comentário deles. Então, tipo, nossa, é porque está muito fora do quadrado, eu não consigo me identificar mais. Eu não concordo com essa coisa de identificação ser justamente um valor para que você valorize aquilo. É que ele tá falando muito sobre narrativa e roteiro, né? Uma obra de início, meio e fim. Porque se for pra música mesmo, qual é a natureza que envolve identificação com música, assim, sabe? Qual o ponto? É muito mais sinestésico, né? Mas a questão de imersão por um bando de cavalo, uma ursa aí também, né? No vídeo. Midnight Gospel Mid? Que isso, cara? De onde você tirou isso? Eu falei que era uma das melhores séries. Oxente. Tá doido? Enfim, o que eu tô querendo dizer, sem falar demais, que eu sei que tá tarde, desculpa aí. Digam sim ao exagero. Tem que quebrar o sistema, tem que mexer. Tem que fazer você acordar, irmão. It's over. Sériezinha que não faz nada.
Tem que ter exagero, sim. Por que você acha que Simpsons tem 30 mil temporadas? Porque do nada o homem tá na usina nuclear e tá no espaço. Porque é assim, histórias malucas, irmão. O mundo das artes permite isso. Principalmente desenho. Principalmente. Então, abrace o exagero. No caso do BoJack, E sim, Rick e Morty ficou pior depois de proceder nas séries. Eu concordo com isso. é o contrário. Ela é muito perfeitinha. É que a série, no caso, ela é diferente. Ela não tá te falando que o mundo é tal jeito e tal jeito. Ela tá falando que tem pessoas que são de tal jeito e às vezes você vai ver o mundo de tal jeito. E pra exemplificar melhor, vamos comentar também de outra obra chamada Goodnight Pum Pum. Que pra mim, ela pega muito mais pesada pelo simples fato de que você tá vendo situações horríveis, só que acontecendo do ponto de vista de uma criança. Onde ela mesma está censurando todas as coisas. Por E uma boa tentando parte, mas viver é a vida criança, dela. né? Só que- Então, ter essa história tão pesada contada de um ponto de vista tão puro, ela acaba meio que te prendendo e te fazendo entender que, tipo, ok, coitada dela. E você fica com uma empatia enorme de querer que, tipo, nossa, esse personagem tem que dar certo, por favor, dê certo. Apesar do caso contrário acontecer em BoJack, onde você vê um adulto alcoólatra e maluco que nunca muda, e você ainda assim sente empatia por ele, você percebe que nem tudo é culpa dele, coitado. E às vezes as coisas são sim culpa dele, sim. Porém, tem muita coisa que ele tá aprendendo nesse caminho. Mas em ambos os casos, você percebe quanto a pessoa é humana. Apesar que realmente as duas obras, pensando agora, elas não têm protagonista visualmente humano, né? Mas acho que deu pra entender que são os problemas muito humanos e eles lidam de forma muito humana, que é de forma Isso deveria ser um ponto do vídeo, né? Mas enfim. errada. Mas o ponto que eu quero chegar é que ambos os sentidos têm que chegar numa boa história. Ambos os sentidos que eu falo tanto a violência quanto, sei lá, um tema de bugger. solidão absurda, onde você já não tem mais quem conversar ou desabafar. Life is Strange é um bom exemplo de não êxito, né? Fracasso. E para isso existe o servidor do Discord do canal, que você pode então sentir quão brutal uma coisa foi ou quão pesada algo foi. Porém, é diferente em ambos os casos, porque o que você sente com a violência extrema sendo retratada é um choque. O que você sente quando você vê uma cena de um tema delicado sendo retratado, na verdade é uma coisa que você só absorve. Às vezes você chora, mas é diferente. Então, o que de fato é pesado? Aquilo que é triste, cabisbaixo, que trata de temas muito, muito delicados? Ou é aquilo que é extremamente brutal? E chegando a uma conclusão, que eu poderia ter chegado antes, mas eu tinha que enrolar você até o final desse vídeo, e que caso eu tenha conseguido, por favor, deixa o like, é que na verdade aquilo que é mais pesado seria o equilíbrio perfeito entre os dois. Algo difícil de se encontrar, porém que é muito interessante e sim seria a coisa mais pesada que eu já vi. Então você pega algo brutal, mas que ele tem que condizer com esse roteiro que também vai abraçar temas muito delicados. E eu sei que parece meio bizarro dizer isso, mas é verdade. E nenhum Que dos dois tem que ser surpresa. exagerado em nenhum ponto. Afinal, normalmente eles vão querer exagerar na violência e colocá-la mais violenta do que normalmente seria, só pra te chocar mais. E isso só fica exagerado e não faz sentido pro roteiro. Já quando você pega um personagem e coloca muitos problemas psicológicos, porém você não sabe tratar isso direito, e Tá, infelizmente a segunda metade do vídeo é bem medíocre. O início era tão bom. Ele fez bem direitinho, apresentou aqui exemplos e tal, ele tava bem direitinho. Segunda metade. acaba exagerando só pra parecer muito pesado, acaba que também fica ruim. Então, se for pra criar a história mais pesada de todas, ela não tem que ser exatamente um extremo, porque senão fica muito exagerado. Mas se for equilibrado, já vai Que afirmação é essa, tá ligado? Que é isso? O que é isso? ser exatamente um extremo. Então, se for pra criar a história mais pesada de todas, ela não tem que ser exatamente um extremo, porque senão fica muito exagerado. Mas se for equilibrado, já vale. Aí qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa, cara. Você não definiu o que é extremo, por exemplo. Você não trouxe nenhuma definição de extremo. Então, isso aqui é um tema extremo. Aí se for muito extremo, não pode. Mas se for condizente, vale. Cara, se eu falar Sicário que fala sobre sequestro de crianças lá pelo Irã, Egito e tal, região do Oriente Médio. Pô, mano, esse tema aí já é pesado naturalmente, né? Não fale sobre extremos. Pronto, o filme já é ruim. Não, né? Tem que determinar, tem que... Quando você faz esse comentário de vídeo, quando você faz essa pergunta, você faz esse processo maêutico, dialético, você tem que também
na medida do possível, trazer vários exemplos para que a gente consiga amaciar essa carne, fazer bem direitinho, para não ficar dura, incomível, que eu simplesmente não ligo mais pro seu argumento. Não existe. Ah, tenta aí o extremo. Não tenta o extremo. E se for muito extremo no extremo, é exagero. Não pode. Que isso, cara? Deixou de ser pesado agora? Porém, o mais pesado mesmo seria o equilíbrio entre esses dois pilares. E agora você talvez tenha entendido o porquê toda vez que você Não. assiste algo que realmente tem muita brutalidade, porém que tem temas sensíveis, te pega tanto nesse sentido. Porque realmente é aquilo que vai ser mais marcante possível. Ele vai ter o choque e vai ter os questionamentos pra você. Ele vai fazer você ver situações ruins, tanto brutalmente quanto psicologicamente. Mas eu devo dizer que não é fácil escrever algo assim, ok? Eu tô falando aqui de cabeça fora, mas eu não consigo pensar nem em muitos filmes que fizeram isso ao extremo, sabe? É muito raro você achar algum. Até porque não é simples você tratar uma coisa tão realista e pé no chão em um universo onde você vai colocar muita coisa fantasiosa. Então não é tão simples. Mas bem, o vídeo de hoje é... Decepcionou, hein? Eu esperava bem mais. Esperava bem mais o vídeo, viu? Paraíba, ADM, da baleia azul. Overkill, you had só na boquinha. I have enemies, I have